Olá, seguidores do canal Opine. Olha nós aqui de novo, dessa vez para uma... Nós vamos fazer a análise do filme 7 de Chicago, que está concorrendo ao Oscar. Isso mesmo, Trial on the Chicago 7. Eu tô ficando bom no inglês. Tá estudando, né? Tá estudando. E hoje teremos ordem no tribunal. Se não seremos relatados por desacato. Isso mesmo. E eu puxo a vinheta. Dessa vez é você. Verdade. Os 7 de Chicago, mas antes disso vamos falar dos nossos apoiadores, né, Tassis? Claro! Claro. A começar pela... Geek Mundo. Lojas, artigos personalizados, caderno, porta-moeda, action figures e diversos itens, tudo. Você gosta de um personagem de anime? Você curte personagem de série? Você gosta de algum personagem de Trial by Chicago? Eu não sei se a Geek Mundo faria algo personalizado, mas acho que sim. Acho que sim, acredito. Acredito, tem personagens ali que são bem caricatos, que É, ficariam legais num caderno, numa mochila. A verdade. Geek Mundo trabalha com isso, com produtos personalizados. Se você tem seu herói preferido, se você tem seu super-herói de quadrinhos, de qualquer mídia, certo? Fala lá com a Geek Mundo que eles podem encontrar, né, Tassis? E eles fazem um item somente seu, porque você pode dar a Geek Mundo a imagem ou a print, alguma coisa que você queira que esteja na caneca, no caderno, mousepad, camisa. Você quiser ter algo somente seu, a Geek Mundo faz. Isso. Você quer encomendar aquela, né, aquela action figure que você viu na internet, a Geek Mundo encomenda, você pode Isso falar mesmo. diretamente com as meninas lá do Geek Mundo e fazer a sua encomenda. Isso, o endereço vai estar aqui e também na descrição abaixo, viu? Então, temos outros também, né? Temos Só Geek Mundo. Temos a lojinha da Kami, você vai falar diretamente com a Kami e vai encomendar aquelas guloseimas que só tem lá no Japão, lá no Oriente, não vai encontrar aqui no Brasil, você encontra na lojinha da Kami. Tem pipoca? Tem, acho que sim, eu vi um pacotinho de pipoca Pipoca diferenciado. Diferenciado. É, Juba? Também. Pirulito? Sim, Cheirinho. daqueles pirulitos gigantes lá do Japão lá. Caraca, com sabor... Não é aquele sabor, Wasabi. é tipo isso. Caramba. Aquele docinho lá que tem um pandazinho no meio, assim, sabe? Sabe? Tem A também. lojinha da Kami tem tudo isso? Tem tudo isso. Ah, que legal. O link também vai estar aqui na descrição e também aqui no vídeo. Atende lá elas falando direct, lá tem o número do Zap também para você ter um contato mais direto com ambas. Sim. Tanto a Geek Mundo como a Kami. E vamos para a nossa análise, né? Ordem no tribunal. E vamos para a sinopse, tá? Sim, a sinopse é que o filme é baseado num caso real. Estamos falando de um filme que está retratando um caso ocorrido em 1968 na cidade de Chicago. Caramba, muito longe, viu? É. 68, começo. Estamos no auge da Guerra do Vietnã, né? Pois é. Guerra do Vietnã que terminou só lá em 1974. Isso mesmo. Foram uns bons 10 anos de guerra aí. Tá? E sabe, um moedor de gente aquela guerra se tornou. E o filme retrata bem isso. Ele retrata os protestos que aconteceram na cidade de Chicago, no Lincoln Park. Né? No Lincoln Park, lá na cidade de Chicago, em que os manifestantes estavam protestando justamente contra o envio de mais tropas à Guerra do Vietnã, né? Que foi de autoria do então presidente Lyndon Johnson, substituindo Bob Kennedy. Isso, um presidente assassinado. Na verdade, antes de 68 temos duas grandes mortes, né? Que até hoje é falada. Sim, dois Kennedys, né? Dois Kennedys e Martin Luther King. E Martin Luther King. São quando se passa em Chicago, nos anos anteriores eles têm a morte do Bob Kennedy assassinado e do Martin Luther King. Só para a gente estar falando essas informações para contextualizar melhor a época, né? Exatamente. É uma das coisas que é bem apresentada. E como a Guerra do Vietnã estava causando todo esse alvoroço, nos Estados Unidos estava acontecendo justamente muitos eu ia dizer processos. É o julgamento que está. Muitos protestos acontecendo ao longo do país inteiro, né? Muitos manifestantes pacifistas que eram contra a guerra. Então, durante esse ocorrido no Lincoln Park, estava havendo próxima ao Lincoln Park a Convenção Democrática Americana, Exato. que já iriam se preparar para a eleição no ano seguinte, né? Exato. Já iam se preparar, então esses grupos de ativistas pró-Vietnã, contra o Vietnã, contra o Vietnã, decidiram ir lá expor
esse absurdo que estava sendo, que era o recrutamento de soldados Pois é. abusivo, recrutamento abusivo mesmo. De 18 mil inicialmente enviado por Bob Kennedy, o Lyndon Johnson escalou esses números, certo? A um ponto de ficar 540 mil homens enviados ao Vietnã para lutarem na guerra, que não era uma guerra dos Estados Não, Unidos. ele invadiu a casa do vizinho para fazer arruaça com o outro vizinho. Tava tendo bagunça na casa do vizinho, peraí que eu vou pular o muro para participar também. Participar também da bagunça, só que o vizinho conhece a casa dele, né? Justamente. Então eles foram lá justamente porque todos os holofotes estariam voltados para essa convenção. Então existem grupos, na verdade são 3, né? São 3. 3 grandes grupos, diferentes, né? Mas com o mesmo propósito, foram lá para ganhar esses holofotes, para mostrar esse caos que a guerra estava causando. E inicialmente esses protestos deveriam ser pacíficos. Mas o governo não estava vendo isso com bons olhos. Verdade. Mas primeiro vamos para o elenco, daqui a pouco a gente vai falar um pouco como o filme desenrola, né? Justamente. E no elenco temos quem? Então, o elenco desse filme é estelar, é um elenco de peso, com atuações fenomenais. Não é à toa que está no Oscar. Verdade. E 11 indicações, né? 11 indicações. 11 indicações junto com o Monkey. Justamente, com grandes probabilidades de arrastar, se não arrastar as 11, pelo menos metade tá levando para casa. É um pelo grande menos. filme. Tá? Então, a gente tem inicialmente quem? Sacha Baron Cohen, nosso querido Borat. Isso mesmo. Está num papel... Sem bigode. Sem bigode e cabeludo. cabeludo, ripão. Ripão, altamente riponga. Isso, que né? mais? E nós temos também Eddie Redmayne, o nosso querido feiticeiro lá de Animais Fantásticos. Isso. E também a teoria de Stephen Hawking e também a Garota Dinamarquesa. Um dos melhores filmes dele também. Com certeza. Muito bom. E a gente tem o Yahya Abdul-Mateen II. É o nome dele. Yahya Abdul-Mateen II. Você vai ver, não sabe onde? Aquaman. Ele está lá em Aquaman, também está em Watchmen. Em Aquaman ele está como uma raia negra, né? O Manta Negra. Uma manta negra, de capacete, mas tem na hora do filme, como diversas pessoas assistiram, ele tira, né? É ele lá, o Ian. Melhor chamar ele Ian. Fica melhor. Chama ele de Yahya. José Aldo. Tá bom. E mais quem? Continua. Mark Rylance de Ponte dos Espiões, como fazendo o papel do advogado de defesa, mais maravilhoso no papel. Não, as atuações estão muito boas. Mas continua. Nós temos nosso eterno Robin, Joseph Gordon-Levitt. Isso, nosso eterno Robin. Você vai ver em Inception e em Sin City também. E outro também está em Projeto Power, que a gente fez análise aqui. Uns tempinhos atrás a gente fez análise. Uma das primeiras análises que a gente fez. Verdade, ele está lá. E nós temos um monstro sagrado do cinema, Frank Langella, está retornando aí ao cinema como o juiz, né? Você vai ver Frank Langella em Superman Returns e você vai vê-lo em Pequenos Guerreiros, lá na década de 90. Opa, menino, acabou dos 90 pra cá. Pois é. Ele já tá quase com 90. Porque já por aí, Frank Langella tá lá. Tá muito antigão, ele é verdade, um bom ator. Não, o que a gente pode falar de Trial by Chicago? Então, são tantas coisas a falar. Trial on the Chicago 7. E, como falamos antes, o filme tem um histórico. Né? Ele retrata um acontecimento que de fato ocorreu na história das grandes, né? Dos grandes. Certo? Para dizer o mínimo, esse filme é polêmico, porque ele mostra, escancara como a política pode, sabe, botar uma mão insidiosa em cima de uma coisa que deveria ser pacífica. Principalmente nessa época, né? Principalmente no começo da década de 70, 80, os governos americanos eles tinham muita influência, eles eram muito influenciavam muito a população, Sim. né? Era o modo de vida americano, né? E tinha os outros grupos. Então tudo isso era bem retratado. O filme fala dessa época, como ele ocorre em 1968, entendeu? Essa invasão desses grupos ativistas dentro de Chicago. Imagine centenas de pessoas, milhares de pessoas. No filme ele fala que chegaria mais ou menos em 200 mil, né? 300 mil. Era esperado ao longo de todos os 5 dias de convenção democrática que chegasse pelo menos até 200 mil pessoas a Chicago. Imagina. Mas o maior protesto, que é quando teve justamente o ataque da polícia, só no Lincoln Park tinha 15 mil pessoas. Opa aí. Só ali. Então imagine 15 mil pessoas numa cidade feito Chicago,
certo? Onde está tendo uma convenção, onde estão os maiores políticos, né? Exato. Eles se reúnem lá no Congresso americano, os grandes políticos se reúnem nas convenções. É a hora deles trocarem diálogos, eles fazerem acordos. E principalmente num contexto como esse, que seria decidido quem seria o próximo candidato à presidência dos Estados Isso, Unidos. já que o Bobby Kennedy não. O Bobby Kennedy. O Bobby tinha sido Kennedy assassinado e o Lyndon Johnson se fez e mudou completamente, né, a questão política que o Bobby Kennedy tinha antes. E isso teve uma opinião pública muito em cima dele. Aproveitando que ele decidiu não se reeleger, né? Justamente. Ele sabia que tinha pego um grande abacaxi, né? Um grande abacaxi, e o filme já começa retratando isso. Essa questão, essa tensão toda, né? Sobre essa questão. E o nosso querido Aaron Sorkin, que está dirigindo esse filme, ele também roteirizou, então ele fez dessa história um excelente roteiro. Verdade. Então, com diálogos pontuais, assim, que se você não prestar atenção, o filme passa em brancas nuvens e você fica meio sem entender o que está acontecendo nos bastidores. Então é necessário que você preste bastante atenção do que está sendo falado no filme, porque senão você não vai entender metade. Você vai ver pancadaria, bomba voando e polícia dando porrada e... Mas ele flui bem, tá? Sim. O filme flui muito bem, ele mostra bem as cenas. Claro, tem espaços onde eles poderiam ter encurtado uma cena, dado mais tempo fazer um julgamento, entendeu? A explicação, todos aqueles embates entre os advogados, entre eles. Que é um dos pontos altos. Um dos pontos altos. Que é um filme de julgamento. Você gosta de filme de julgamento? Esse é um prato cheio. Você vê o advogado, o promotor com todas as armas, né? Que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Respira. Que é interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt. Ele tá muito bom no papel. Inclusive o promotor escolhido a dedo. Escolhido a dedo. Escolhido a Ele dedo. é totalmente qualificado, Sim. né? Totalmente qualificado, indo representar o governo. Porque eles queriam tratar que aqueles 3 grupos que não se conheciam faziam uma conspiração. Não se conheciam e se conheciam, um sabia do outro, mas nunca tinham se encontrado. É, isso mesmo. Eles sabiam da existência, mas não tinham. Eles tinham o mesmo propósito. Sim. Mas eram modus operantes diferentes. Um era mais calminho, um era mais de boa, isso mesmo, outro isso mais mesmo. era... E o Joseph Gordon-Levitt, ele quer mostrar para a opinião pública que aquilo era uma conspiração em cima. Sim. Que aquilo era um grupo conspiratório que queria derrubar o American Way of Life. Entendeu? Então começa a seu embate por causa disso. Uma das coisas muito boas do filme que a gente avaliou é as atuações. Muito boas, os atores estão muito bem. Todos os personagens bem caracterizados. Dentro tem aquelas características diferentes entre eles, né? Porque são personagens diferentes. Houve certas adaptações, é lógico, o roteiro adaptou um aspecto ou outro de alguns personagens, mas dentro do contexto do filme, as atuações estão excelentes. Ressaltando 2, né? Sim, especialmente 2 atuações. A atuação do Yahya Abdul-Mateen, ele é o Bob Seale, né? Ele é um dos cabeças do movimento dos Panteras Negras. Já começa por aí, né? Jogou um grupo político dentro. O cara só tinha ido pra ver as manifestações. 4 horas o cara passou. E passou 4 horas só em Chicago. E o personagem do Sacha Baron Cohen, né? Sim. Que é um dos grandes idealizadores lá, né? Ele, coincidentemente, ele tem o mesmo sobrenome do juiz, é Hoffman. É Hoffman também. E vira piada, né? Ele é um comediante de stand-up. Antes de ser ativista, ele é um comediante de stand-up no filme. Então ele traz isso pra dentro do tribunal, ele fica fazendo piadas com o juiz. Verdade. Então isso de fato aconteceu, realmente o cara era engraçado assim. Né? Então foi a escolha, não podia ser outra pessoa a interpretar. Outra coisa também muito boa que eu achei, acredito que você também, o mix de cenas reais com cenas de filmes. Sim. Tem muitas cenas, principalmente as cenas de colisão, né? Da polícia com os manifestantes, tem muitas cenas reais e eles mostram o filme e mostram a cena real, mostram o filme e mostram a cena real. Sim, isso foi um recurso que o Aaron Sorkin utilizou no roteiro para contextualizar o que estava acontecendo e não só colocar cenas soltas. Isso mesmo. Isso aí, foi muito bom, mas você sabe o que está acontecendo. Como ele também fez cenas maravilhosas, ele também omitiu muitas coisas. Sim. Algumas a gente acredita que seja por questões políticas,
certo? Para não inflar, né, esse período tão conturbado, não jogar mais lenha, né, na fogueira, no negócio que já passou, ele retirou muita coisa. Uma delas foi o prefeito de Chicago. Na vida real, ele atuou diretamente. Porque, pô, qual é o prefeito que vai querer um bando de manifestante vindo estragar a convenção na cidade dele? E bagunçar a cidade todinha. E bagunçar a cidade toda. Então ele age usando toda a sua força política, né? Sua força... Ele dá pessoalmente permissão à polícia para agir como ele mesmo falou, de forma enérgica. Isso. Ou seja, era o cacetete falando e não a polícia. Verdade. Bando de vagabundo! Tipo isso. Vagabundos! Pronto. E Mais ou menos isso. uma coisa que é pouquíssimo mencionado no filme é o toque de recolher. O parque, o Lincoln Park, ele tem um horário de fechar, mas os manifestantes estavam solicitando à prefeitura a permissão de acampar no parque, coisa que a prefeitura não deu. Então os manifestantes desobedecem essa norma e acabam realmente acampando no parque. E ficam lá. Só que não é passado muito essas cenas. Pois só é. tem um momento que a polícia passa e diz 10 horas, vamos fechar o parque, todos se retirem, apenas isso. E a outra também, que foi omitido, né, a parte da reunião. Que é o plano de fundo de tudo isso. De fundo, tudo isso, que é o objetivo dos manifestantes, né, é justamente isso. E diante da convenção para protestar. Para protestar, mas não é mostrada a convenção. Não é mostrado. Eles só dão mais foco justamente no tribunal. E nessa parte toda dentro do tribunal, até quando tem os flashbacks, não é mostrada, a convenção só é mostrada em poucos minutos. Só mencionado. Só mencionada e numa telinha de TV bem distante. Quer dizer, o diretor ele preferiu não contextualizar a questão política. O filme é mais um filme voltado para o julgamento e todas aquelas nuances e todas aquelas coisas que aí ele assistiu, tem muitos momentos bons. Eu precisei assistir alguns documentários falando sobre o que aconteceu para entender o plano de fundo. Porque justamente, né, ali ele fala só sobre julgamento e mesmo pronto. assim vai numa velocidade um pouco mais rápida. Ele só mostra algumas nuances, mostra, no caso, o juiz, né, como tem tudo aquilo arquitetado, E com a presença de pessoas que não deveriam. Fora também a suspeita de que o juiz estivesse velho demais para o julgamento e não estivesse levando em consideração muitas coisas, porque ele já estaria gagá. Foi muito questionado isso. Coisa que o Frank Langella atuou maravilhosamente nesse filme. Você realmente acha que o juiz é meio despanaviado? Verdade. Temos alguma coisa? Basicamente é a nossa impressão do filme. Um filme muito bom, assista. Muito bom. Está naquela plataforma do Duende Vermelho. Do Duende Vermelho, mesmo não sendo dela, né? Mesmo não sendo dela. E ela está lá na plataforma, assista, você não vai se arrepender. Tá? Se precisar, assista de novo, você não vai pegar muita coisa de início. É um filme para assistir várias vezes para poder entender bem como é a situação. E se prepare que ele vai estar naquele palco do Oscar Lee recebendo umas estatuetas. Com certeza. Mais alguma coisa? Basicamente é isso. Tá certo. Então, beijo do Opini. Vai estar